Eu sempre reclamei dos jogos NFTs porque sempre falta alguma coisinha, né? Aí esse dia eu tava pensando, por que eu mesmo não crio um jogo NFT? Sejam bem-vindos ao Projeto Metaverso, eu sou o chefe e hoje começa um novo projeto aqui no canal. A gente vai criar um jogo NFT do zero. Eu sei todas as etapas? Sei, né? Mas a gente vai aprendendo com o caminho. Eu sou desenvolvedor já há 14 anos, eu utilizo o C Sharp como linguagem. E apesar do meu trabalho ser voltado mais para a criação de sistemas administrativos na web, eu vou usar uma ferramenta para a criação do jogo também que utiliza o C Sharp, que é a Unity. Para vocês terem uma ideia, o Bomb Crypto utiliza a Unity e, apesar de não ser uma boa referência em condução ao projeto, o PVU também utiliza a Unity. Então é possível a gente fazer um jogo NFT utilizando essa Unity, certo? Bom, para o nosso projeto, eu separei algumas coisas aqui que a gente vai precisar. Não quer dizer que seja todas as coisas, provavelmente a gente vai adicionar mais setores depois, mas eu peguei é só uma base para a gente ter pelo menos o início disso, né? Bom, então a gente vai ter o design do jogo, que seria a parte estética do jogo, né? Então a gente vai ter a interface, vai ter a parte estrutural do jogo, sei lá, os personagens, tudo referente à parte de design. Eu não sou bom em design, tá? Eu só arrisco, não é uma coisa que é da minha área. Eu sou mais desenvolvedor, ainda sou desenvolvedor back-end ainda, então o meu é só código mesmo. Mas aí, tipo assim, a parte de estética do site, você consegue comprar isso, né? Seja contratando freelance para fazer essa parte, ou você mesmo comprar alguns assets para você implantar no projeto. Eu tenho alguns, porque antigamente eu brincava um pouco de Unity. Eu tenho alguns na minha conta do Unity, então a gente vai conseguir utilizar de começo e aí futuramente a gente contrata alguém ou compra outros assets para a gente fazer um projeto é, harmonizado, né? Como um todo. Aí a gente tem a parte de desenvolvimento do jogo. Essa parte de desenvolvimento que é onde eu vou atuar, né? Que seria a parte da Unity, que você cria todo o jogo por ali. Então, tanto as integrações com os outros setores, mas ali que vai ser o core, o coração do projeto. Tem a parte do banco de dados, eu não sei direito como que funciona na Unity, que eu nunca tive que criar um parte do banco de dados, mas eu acredito que seja através de APIs, tipo, através da Unity eu chamo uma API que seria um outro sistema, um microserviço ou uma coisa do tipo, e esse serviço ele cuida de fazer persistência desses dados. Mas aí isso a gente vai conseguir ver durante o projeto, tá? Tem a parte da blockchain e o token. Essas duas partes aqui eu não faço a mínima ideia de como funciona. Provavelmente a gente vai ter que contratar também freelance ou uma empresa que faça essa parte. A gente vai chamar essas APIs e elas fazem o resto que a gente precisa. Mas isso vai ser bem mais pra frente do projeto. A gente consegue atuar bastante na parte do desenvolvimento do projeto em si. E depois fazer as integrações com os tokens. Então a gente tem também a parte da inspiração. Essa parte de inspiração e a parte da ideia do jogo eu vou falar um pouco mais pra frente, mais a fundo. Mas a inspiração são as experiências que já teve, né? Tanto nos jogos NFTs quanto nos jogos convencionais. E a ideia do jogo é pegar todo esse enredo que a gente teve também de experiências desses jogos e construir um jogo que seja sustentável aos nossos olhos, né? Não quer dizer que seja o melhor dos mundos, mas a gente vai tentar chegar lá. E aí eu separei alguns outros pontos que a gente vai precisar ver bem mais pra frente, que é quando a gente já tiver terminado boa parte dessas ideias de cima aqui, que seria a parte da economia, que a gente tem que fazer uma economia sustentável, né? Porque todo mundo quer o seu ROI, mas a gente precisa fazer isso de uma forma sustentável, né? Aí eu vou trazer um pouco mais para frente isso de quanto a pessoa vai ter que investir e quanto tempo ela vai ter o retorno dela.
dependendo do RNG que ela tiver, de acordo com o que ela retirar das contas, abrir as boxes, por exemplo, aí ela vai ter o tempo menor. Mas isso aí a gente consegue ver bem mais pra frente também. A parte de infraestrutura, que a gente sabe que é um problema recorrente em todos os projetos, sempre quando eles vão lançar alguma coisa, todo mundo loga ao mesmo tempo, e aí dá todo aquele problema de cair o servidor, aí entra em manutenção, e aí a gente sabe como é que funciona já, né? A gente já teve experiências em vários projetos que teve esse tipo de problema. E aí, isso aí também a gente pode pensar bem mais pra frente, porque a princípio, eu vou utilizar só na minha máquina, ou em um servidor menor, que aí eu coloco outras pessoas para ir testando comigo, mas quando for de fato lançar alguma coisa do projeto, se a gente chegar lá, né, que o intuito é esse, mas a gente nunca sabe, né, como que vai ser, se a gente conseguir chegar até esse ponto, a gente vai precisar pensar nessa parte da estrutura para não frustrar ninguém, né? A parte da certificação e listagem no token, eu também não faço a mínima ideia do que precisa, do que é necessário. Provavelmente essa empresa que vai cuidar do blockchain e da parte do token, integração com o sistema, eu já também vou ver como é que funciona essa parte da certificação, seja da Certic ou qualquer outra que impacta no token. Eu preciso ver os valores também, né? Que uma coisa é a gente pensar em fazer, outra coisa é a gente comprar de fato isso, né? E a parte do marketing, que também vai ser bem para frente, que é a questão da divulgação, a questão de fazer IDOs. Eu não sei como é que funciona a parte das launchpads para você poder lançar um jogo nessas plataformas. Não sei se precisaria de uma empresa maior, que atualmente só tem eu na empresa, né? Mas a gente vê também depois com calma futuramente isso como é que funciona. Bom, agora a gente vai destrinchar os dois temas que eu falei para vocês, que é a parte da inspiração e a parte da ideia do jogo, né? A parte da inspiração, para mim, pelo menos, são as minhas experiências, tanto nos jogos NFTs quanto nos jogos convencionais. Eu jogo videogame desde criança, né? Então eu tenho uma bagagem boa em relação aos jogos convencionais. E os jogos NFTs eu comecei no ano passado, no meio do ano passado. Apesar de ser pouco tempo, eu já participei de vários jogos e a gente sabe que esse universo de NFT, em pouco tempo você faz muita coisa. Assim como nasce projetos por mês, por semana, e como morrem também projetos por semana e por mês, né? Então a gente sabe que a vida útil desses projetos é muito rápido e tem alguns que duram, né? Mas a ideia é, tipo, sei lá, 3 meses de um projeto já é bastante tempo. Então, eu já passei por vários jogos, tenho uma lista bem grande de jogos que eu já passei, então eu me considero que tenho uma boa experiência nesses jogos, né? Porque são diversos estilos diferentes, então a gente consegue pegar o melhor de cada um. Eu vou colocar aqui os jogos que eu já participei de alguma forma, seja investindo de fato no projeto e jogando, ou seja, só fazendo trade de moeda, ou outras pessoas falarem comigo sobre o projeto. Então tem uma lista bem grande, a maioria deles eu participei de fato de jogar. Muitos deram errado, né? Mas faz parte desse ecossistema. Bom, desses projetos a gente vê várias carinhas aí conhecidas, né? Com todo mundo. Eu vou colocar aqui para vocês alguns tópicos para a gente conseguir discutir de acordo com esses projetos que passaram, tá? Não quer dizer que seja todos os temas, mas só para a gente pegar alguns pontos, porque é bom a gente pegar referências dos projetos para a gente conseguir pegar o melhor de cada um deles, né? Então, o primeiro é sobre a moeda e o token. A gente sabe que cada projeto implementa de uma forma diferente. A gente conseguiu agrupar várias modalidades que eles exercem em cada projeto. Então, a gente separou por Oracle 1.0, que começou com... Começou não, né? Eu não sei qual projeto que deu origem, mas ele foi utilizado no CryptoMines, ele foi utilizado no Cointofish, no Gods no começo, e entre outros, né? Aí tem o Oracle 2.0, que eles estão implementando ainda em alguns projetos, mas tem no Gods, que é a versão nova do Gods, eles estão implementando esse Oracle 2.0. No Rising City também eles implementaram esse Oracle 2.0, que eu acho que eles chamam de Oracle Reverso ou algo do tipo. Aí tem o token com duas governanças, que seria duas moedas, que a gente tem o Axie Infinity, a gente tem o Anaka Farm,
E deixa eu ver outro projeto. O Teta Arena também tem 2 moedas. A gente tem também o token com conversão. Esse a gente tem o PVU, Block Farm. Não estou lembrando de outro, mas tem esse projeto que você coloca o token, depois você converte para moeda X, que é só temporária dentro do projeto. E quando você vai sacar, você transforma de volta no token. E tem os projetos que é de token único. Esse de token único a gente consegue separar em 2 partes, tá? Uma delas, ele é bem parecido com o token de conversão, que é o caso do Secar, dos projetos do CryptoCity, né? Que é o Secar, Seguard e o Cepan. O C-Chip também, CryptoChips, né? CryptoChips e outros projetos que você deposita esse token dentro do projeto e aí você atua com esse token dentro do projeto e quando você vai sacar, é o mesmo token, só que ele aplica umas taxas para você poder sacar de volta. Ele é basicamente a mesma coisa da conversão, só que o token que você converte, eles colocaram com o mesmo nome. Então é como se fosse a conversão. Você coloca, por exemplo, do PVU. Você coloca um PVU, ele transforma em LE. E aí o LE você atua com o LE dentro do jogo e quando você vai reverter de LE para PVU, você tem que pagar uma taxa para você poder recuperar o PVU, que é o token de fato que você pode vender. A parte do token único, referente o depósito e a retirada, é a mesma coisa. Quando você vai depositar, você transforma esse token que está listado em um token temporário, que é dentro dele, só que é o mesmo nome. E quando você atua dentro do sistema com esse token, e quando você retira esse token, você tem uma taxa de conversão, que é a retirada, né? E aí você consegue vender de fato esse token. Então é basicamente a mesma coisa. E tem os tokens únicos, o token único mesmo, que você atua diretamente com um token listado mesmo lá, que você pode comprar e vender, que foi o caso do CryptoMines, por exemplo. Que você tinha um Eterno, você depositava o Eterno, e você fazia tudo dentro do jogo com o seu Eterno, que estava ali. Então você dava os mints com ele, você colocava combustível com ele, você colocava várias coisas. E também ele tinha o mesclado que você tinha o do Claim, né? Que é quando você fazia as missões, as petições, você ganhava e ficava armazenado no Claim, que era o token, tipo um token temporário, por exemplo, que quando dava Claim, ele fazia essa conversão para o token original. Mas você poderia usar um dos dois. E aí tinha um token único. Nesse projeto tinha um token único temporário e o token único listado. Beleza? Então essas são as bases que a gente tem dos projetos. Futuramente, talvez no desenrolar do projeto, eles vão acabar inventando outras modalidades, mas atualmente, pelo que eu me lembro, existem só essas modalidades, tá? O Oracle 1.0, o 2.0, o token com 2 governanças, o token com conversão e o token único, que é separado em 2 etapas, né? O token único que é tipo conversão e o token único que já é o listado mesmo, que você usa diretamente o listado. Eu vou falar um pouco sobre a queima de moeda. Essa parte aqui, até hoje, eu não entendo por que todos os projetos, claro que alguns têm mais que os outros, mas poderiam ter muito mais, mas quase todos os projetos, para não falar todos, eles pecam muito na questão de queima de moeda. E eu até hoje não entendo porque todos os jogos, se você for pegar, você consegue, jogador, consegue identificar o que eles poderiam fazer para queimar moeda. Eu vou dar um exemplo do Bomb Crypto, que ele é um jogo bem popular e está se mantendo estável aí por esses últimos dias. O Bomb Crypto, ele tem diversas formas de queimar moeda e até hoje eu não entendo porque que eles implicam e ficar gastando muito tempo de desenvolvimento para ficar tentando ajustar nerf, fazendo várias coisas. Por exemplo, essa questão que eles estão implementando agora das taxas de acordo com as retiradas ou de acordo com quanto você farmou. Essas coisas deveriam ser pensadas lá no início do projeto, não durante o projeto que às vezes você já destruiu todo o projeto e agora você quer implementar essas coisas, né? Se essas coisas tivessem implementado desde o começo, estaria muito melhor a economia do jogo agora. Mas claro que se aprende com os erros, mas mesmo assim, a gente está falando, poderia perguntar para a comunidade, que a comunidade ia falar para você, né? O que a gente poderia fazer para melhorar o projeto? Com certeza, várias pessoas
teriam ideias de como solucionar isso. Talvez não seriam as melhores ideias, mas seriam insights para as pessoas pensarem sobre isso, né? Tanto que eles pagam pessoas para trabalhar com isso, né? Mas falando sobre a queima da moeda do Bomb Crypto, eles poderiam ter diversas coisas. E essas coisas eu vou tentar implantar nesse projeto. Que seria, por exemplo, você abre a box de um herói. Aí esse herói, ele tem a raridade dele. Você poderia dar um reroll nesse herói. Eu não gostei dele, eu vou pagar 5 bitcoins, por exemplo, para dar um reroll. Eu vi um comum bem ruim e vou dar um reroll nesse personagem por 5 bitcoins. É como se fosse você fazendo um novo tiro com metade do preço e você descartando esse herói para você tentar outro. Eu acho isso muito viável, eu acho que até eu faria. Se viesse um comum ruim, com certeza eu faria, porque eu sei que ele vai acabar prejudicando mais meu time do que ajudar de fato, né? Então eu faria por 5 bitcoins, que é como se fosse um novo tiro. Outra questão é os status. Os status, eu tenho um raro que ele tem 3 de poder. E aí é muito baixo por ser um raro. Ele é basicamente um comum, só que colocando 2 bombas e um pouco mais rápido. E com um pouco mais de estamina. Só que eu queria dar reroll nele só nos status. Aí nos status você poderia colocar entre 3 a 5 bitcoins para você poder dar o reroll nos status só. E aí ele trocava todos os status de acordo com a raridade, né? A raridade, ele tem um limite de mínimo e máximo, e aí você poderia dar reroll ali até você encontrar os status melhores para ele. Eu conseguiria, eu pagaria fácil 3 bitcoins para ele poder dar um reroll nos meus status lá do meu raro. E outro ponto é das habilidades. Imagine você pega um lendário sem bateria. Aí você fica bem frustrado com isso, né? Então o que você poderia fazer é também um reroll nas habilidades. Porque você pega um lendário sem bateria, com certeza, por ser ainda mais um lendário, você ia querer dar reroll até você encontrar com bateria, ou com as melhores combinações possíveis. Claro que você não ia fazer reroll de cada habilidade, porque senão você ia acabar pegando as melhores. Mas você dando reroll em todas as habilidades de uma vez, talvez o próximo reroll ele ia vir sem bateria também. Então já foi mais queima de moeda. Então tem diversas maneiras. Eu dei só exemplos, mas tem diversas maneiras. E por conta de não ter queima de moeda, é que a moeda cai drasticamente. Porque, não só por isso, né? Também pela condução do projeto. Mas por conta de você não ter uma queima efetiva de moeda, aí tem vários problemas. Por exemplo, o Axie Infinity. Você ganha um SLP e a utilização do SLP é ridícula. Você só consegue usar para fazer bridge. E só. E poderia ter tantas coisas que para utilizar o SLP, que aí, tipo assim, vocês têm que entender que se não existe um fator para você poder comprar uma moeda, não tem motivos dela subir. O SLP, não faz sentido você comprar o SLP. Pelo menos hoje, você consegue comprar SLP, converter em WETH, e aí você comprar os Axies com isso. Mas antigamente não tinha. Então agora, depois de muito tempo, eles implementam alguma coisa. Mas mesmo assim, existem diversas outras maneiras de queimar isso dentro do jogo. E é só eles pensarem um pouco. Como o projeto é grande, deveria ter pessoas pensando já nisso. E até hoje eu não sei por que eles não implementam. Porque é uma coisa primordial para os projetos, a queima de moeda. Tem o fator de RNG. Esse fator aqui ele é bem controverso, porque em alguns projetos, citando o Bomb Crypto de novo, ele faz extrema diferença nos jogos. Porque se você, por exemplo, tira tudo comum, o seu retorno de investimento você consegue fazer depois de 2 meses, mais ou menos. E se você tira, sei lá, um lendário, um super raro e outros na mesma conta, você consegue tirar às vezes em uma semana o que você investiu. Então a discrepância entre uma conta boa que teve um RNG favorável e uma que teve um RNG desfavorável é muito grande esse abismo. Então, e outros projetos, por exemplo, se você tira no CryptoPlanes, por exemplo, você pega um avião comum e ele tem 4 corridas, e você pega um maior raridade, que eu acho que é o raro, que ele tem 6 corridas,
São 2 corridas a mais. Claro que se você colocar na ponta do lápis, você vai fazer em menos tempo. Mas se o ROI dele, vou fazer umas contas aqui, ó, a média de CPAN que você ganha por corrida é 20, mais ou menos, que é o terceiro lugar. Você fica nas 4 corridas em terceiro lugar. Então, para um carro comum é 20. Se você dividir o 500, que é o valor do avião, dividido por 20, na verdade eu vou colocar ele por 18, que você paga a gasolina, você tem 27 dias, você conseguiria o retorno desse avião. Agora vamos fazer dividido esses 500 por 28, porque são 30, né? Já que você tem 2 corridas a mais, a gente acrescenta 5 e 5 e tira 2 da gasolina desse avião. Então 500 dividido por 28 você faz em 17 dias. Ainda assim, não é a metade. Diferente do Bomb Crypto, que se você tira uma conta boa, você consegue fazer bem menos que a metade. Aqui no CryptoPlanes você faria, mesmo com o mais raro possível, você não tiraria o retorno em menos da metade dos dias. Só para vocês terem uma ideia de relação à RNG dos jogos, tá? Claro que cada jogo tem as suas diferenças, mas eu peguei um que tem uma diferença absurda e o outro que tem que mesmo se você tirar um raro, não faz tanta diferença como alguns outros. Claro que é melhor, mas não faz tanta diferença assim. E aí a gente tem os estilos dos jogos. Não quer dizer que existam só esses, tá? Eu vou dar aqui só alguns exemplos. Que tem o estilo do Idle. Esse Idle é onde você deixa os seus personagens, os seus NFTs girando moeda para você. Claro que tem outras mecânicas dentro do jogo, mas a maioria é você deixar ele parado fazendo alguma coisa. A gente tem o Bob Crypto, a gente tem o Hero Cat, que é uma das modalidades. A gente tem o Mobox, que é uma das partes que é a mineração. A gente tem o Heroes of Empires, que ele também tem um sistema de idle, e tem outras modalidades também, né? Mas tem um idle também, que é esse sistema que você deixa ele farmando lá no dia e depois você só vai e colhe as recompensas. Aí tem os de fazendinha, né? Que a gente fica sempre com o pé atrás. A gente tem o PVU, o Block Farm, o Anaka Farm. A gente sabe que a gente entende que esses projetos de fazendinha dificilmente dá certo, a não ser que eles façam uma boa estratégia por trás. Porém, o Anaka Farm, por exemplo, ele tinha uma ideia maravilhosa por trás, o mundo todo magnífico por trás. Eles não souberam conduzir isso e aí deu no que deu, né? O Anaka Farm hoje, a moeda que você retira está 0,001 centavos de dólar, então não vale nem a pena gastar tempo com aquilo, né? A gente tem o estilo de batalha. Eu separei o batalha com PVP porque tem alguns jogos que a intenção é só o PVP, que nem o Teta Arena, que é só um personagem contra o outro, e tem o batalha que é como se fosse o Axie Infinity, por exemplo. Que você tem batalhas, mas você tem o modo PvE também, que você faz batalhas contra a máquina ou contra os jogadores também. Mas a ideia é você ter os dois. E aí são vários jogos que tem essa parte de combate, que é sempre uma equipe contra outra, ou PVP, que é no caso do Teta Arena, que você só faz contra outros jogadores. Seja no modo Battle Royale lá, que você entra no solo e tem que ganhar tudo para ficar no único sozinho, ou seja em grupo, seja em dupla também, que você pode fazer dupla contra vários outros, ou em equipe mesmo, que você faz 4 vezes 4 pessoas. E é bem interessante, aliás. Aí tem os Click Gas e Click Gain, como a gente fala, né? Click Gas são os jogos que você... cada vez que você executa uma ação dentro do jogo, você paga uma taxa para isso. Aí essa taxa eles chamam de gas. Esse gas eu acho que é uma sigla, mas eu não consegui achar a definição dessa sigla. Eles só informam que é uma unidade de medida para eles determinarem o quanto de custo essa rede vai gastar, por exemplo. Aí você tem que pagar uma taxa, seja $1, 50 centavos de dólar, ou $2, dependendo do jogo. Então tem vários jogos que tem esse estilo, né? Aí a gente já passou por alguns que deram errado, que seria aquele jogo do bracinho, que é o Arm Legends. A parte do CryptoMines também. No comecinho, cada NFT que você tinha, que você fazia uma expedição, você tinha que pagar uma taxa com isso. E aí, futuramente, eles
juntaram tudo em uma fleet só, mas mesmo assim, cada expedição que você fazia, né? Você tinha que pagar uma taxa. Então é um estilo click gas também. E tem os estilos click ganhe, né? Aí é o Crypto City, Crypto Cars, Crypto Planes, Crypto Guards, Crypto Ships, o Zodiacs. É aquele jogo que você chega no final do dia, abastece o carrinho ou o seu NFT, e aí depois você vai lá e executa uma batalha automática e você ganha a recompensa com uma taxa lá de sorte. Às vezes você ganha mais que a média, às vezes você ganha abaixo da média. Mas é isso, você só chega no final e clica, e aí você clica e ganha, né? Esses jogos, apesar de ser bem popular e muita gente gostar desse estilo de jogo, a gente percebe que não é uma coisa sustentável, né? A gente percebe que uma hora ou outra vai dar errado, como tá rolando agora, que eles estão tentando reverter ainda, espero que dê certo, porque eu estou no projeto, né? Eles estão tentando melhorar ainda essa situação e vamos ver se eles conseguem aí. Mas eu acho bem difícil, porque a gente sabe que é um modelo que, se você não tem uma parte estratégica por trás, uma hora ou outra você vai conseguir tirar seu investimento, e se você não tiver reinvestimento no jogo, meio que forçado pelo próprio sistema, você acaba só retirando dinheiro do jogo, né? Isso não é uma coisa boa que se acontece. E aí tem, apesar de ser bem difícil ter esse gênero, mas tem os MMOs também de NFT, que eu citei só o Mira aqui, porque eu só conheço ele, mas eu sei que tem outros projetos que eles estão tanto desenvolvendo, quanto já tem no mercado, mas eu acabei não pesquisando sobre eles. Mas eu conheço o Mira, que eu tenho conta lá também, apesar de não saber jogar direito e nem ter conseguido gerar nenhum Draco da vida, mas eu sei que existe ele, e eu até joguei um pouquinho, ele é bem legal. Só que ele é um jogo muito complexo para uma empresa fazer, e tanto que eu acho que eles pegaram um jogo feito já e adicionaram a mecânica de NFT nele, né? Mas é o que temos de MMO. E aí a gente vai falar um pouco sobre o PVP. Apesar de eu ter citado ele no estilo de jogo, eu vou falar do PVP em geral, tá? O PVP é sempre uma parte importante nos jogos, porque todos os jogos precisam ter algum estilo de PVP. Seja o Axie Infinity para você poder batalhar com outros jogadores, assim você cria uma modalidade que já é comum com todo mundo. Aí você tem um rank, você tem recompensa por rank, você fica disputando com seu amigo qual que é o melhor, qual que é o seu time melhor. Você precisa fazer, às vezes, uma estratégia para o seu time ir melhor. Que nem o Heroes in Paris, por exemplo, você precisa não só pegar 5 personagens e colocar no time. Você precisa pegar sinergia entre eles, você precisa pegar sinergia entre as raças, entre os tipos dos heróis, entre as magias, entre várias outras coisas. Aí tem vários projetos que tem essa parte de PVP. O Teta Arena, ele é o diferencial porque ele é voltado para o PVP, então ele custa muito mais, além da estratégia de você selecionar as melhores combinações de times, você tem que escolher a melhor combinação das skills que você vai utilizar, e também tem a sua jogabilidade, né? Você precisa ser bom para você poder avançar nos jogos, não é só um jogo que você entra e ganha, você precisa entrar, jogar de fato e aí ganhar. Falando sobre longevidade, ele é muito em relação à condução do projeto. A gente viu em vários projetos que eles morreram por culpa da condução do projeto. E falando sobre longevidade também, a gente tem a questão do que fazer para você poder fazer a pessoa que está dentro do jogo ainda reinvestir no projeto. Um projeto que faz isso muito bem é o Teta Arena. Ele tem um sistema bem interessante, que é a parte de você gastar o seu herói. Então, quando você compra o NFT, você joga com ele e você gasta as chances dele. Com isso, faz você gastar seu herói e você não ganha mais recompensa em moedas com ele. Aí faz você reinvestir comprando outro herói NFT para conseguir continuar ganhando as moedas.
E aí isso é bem interessante, porque você acaba reinvestindo no projeto de tempos em tempos, né? E aí tem a parte do metaverso, que agora é um termo famoso, né? Tanto que o nosso projeto aqui chama Projeto Metaverso, que é a questão de você ter um meio único, não um meio único, mas ter várias modalidades dentro de um único projeto. Isso é bem interessante, o CryptoCity está fazendo isso, o Mobox já tem isso, e tem outros projetos que também estão implementando isso ou já tem isso, tá? Mas é bem legal que você consegue, às vezes, usar o mesmo token para várias modalidades do projeto, só que tem que tomar muito cuidado porque talvez uma dessas modalidades, se você não pensar direito, pode acabar destruindo as outras ao redor, ou você faz o NFT que compartilha com as outras modalidades. Isso é bem interessante e é uma coisa que é bom a gente pegar como ideia do projeto também.